Mas e por que isso é tão importante? Por que eu tô contando essa história? Porque foi um deslize. Mas a internet inteira caiu em cima deles, né? E eles foram cancelados. Sejam muito bem-vindos, sustentados, a mais um Papo SPD Podcast. Eu sou a Isa. Eu sou o Martin. Se vocês não nos conhecem ainda, a gente faz parte do projeto Sustentados por Deus. A gente tá no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube ou também no Spotify, se você tá nos ouvindo no Spotify. E a gente produz conteúdo pra internet e a nossa grande missão é trazer a palavra de Deus pro nosso cotidiano. E se você, quer isso, acompanhe o nosso conteúdo, @sustentados por Deus. Se você tá no YouTube, como eu já falei antes, não esquece de dar um like se você curtiu aqui a nossa conversa, se você tá curtindo a nossa conversa, e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Se você tá nos ouvindo no Spotify, segue a gente antes da gente começar a conversa aqui. E também dá uma avaliação ali das 5 estrelas, que isso nos ajuda bastante. Mas, bora pro papo, né? Bora. Hoje o assunto não é necessariamente polêmico, mas é um assunto que eu acho que é super relevante pra gente. A gente tem que falar sobre isso, né? Sim, é bem relevante pra gente, porque a gente tá todo dia usando a internet, né? E o nosso objetivo aqui não é chegar e condenar a internet, até porque eu trabalho com a internet. A gente tá na internet. A gente agora. tá na internet e vocês estão, nos ouvindo, nos assistindo através da internet. Então a gente não tem como chegar e condenar, e também também não podemos negar os problemas, né? O valor que isso tem, mas ao mesmo tempo não dá para negar os problemas que isso tem, né? Isso. E até para começar o nosso papo, eu queria te perguntar, Martin, como que tu vê a internet, né? Se tu vê como uma coisa que é mais positiva, uma coisa que é mais negativa. Depois eu também dou a minha opinião. Sim. Minha opinião que talvez seja um pouco... Eu vejo a internet... Essa pergunta é complicada, porque é difícil você dizer que a internet é ruim e é difícil você dizer que a internet é boa, né? Mas para mim a internet ela funciona como se fosse uma lente de aumento, né? Algo que faz tudo ter uma proporção muito maior. Uhum. Por exemplo, eu tenho um álbum de fotos, né, em casa. E quem vai ver essas fotos? As pessoas que vão me visitar, porque eu vou mostrar as fotos e vou dizer, olha como esse momento foi importante, né? Olha isso aqui, né? Você tá falando de um álbum de fotos físico? Um álbum de fotos físico, Tá. Daí eu vou chegar e mostrar para as pessoas, olha que legal esse momento, né? E eu vou compartilhar esses momentos importantes com algumas pessoas, né? Agora, na internet, eu posto uma foto, 1000 pessoas viram essa foto. Amplificado, né? Assim, exato, é amplificado, é muito grande. Do mesmo jeito, se eu posto um vídeo, por exemplo, pregando o evangelho, ao invés de pregar o evangelho para, 100, 200 pessoas em uma igreja, eu vou estar pregando o evangelho para 1.000, 2.000, 3.000, até 1 milhão de pessoas, dependendo do tamanho da tua conta, né? Mas, ao mesmo tempo, assim como ela amplifica o que é bom, ela também amplifica o que é ruim, né? Porque, por exemplo, se você posta um vídeo falando bobagem, esse vídeo também tem proporções imensas. Se você é uma pessoa, digamos, uma pessoa violenta, né? E você é uma pessoa que a tua opinião é muito forte e por causa disso você machuca pessoas, você vai postar esse vídeo e você não vai machucar só uma pessoa, você vai machucar muitas pessoas, né? Pois é. Até o próprio exemplo da pornografia, né? Agora a pornografia ela é muito mais acessível do que ela sempre foi, né? Pornografia, antigamente, era um negócio de, tipo assim, você tinha que ter uma revista escondida, que você escondia. O acesso era muito mais difícil, Exato, né? você escondia essa revista, você não sei o quê, você tinha um canal de TV que num horário específico passava não sei o quê, sabe? Uhum. Só que agora existe esse negócio chamado guia anônima, que é muito fácil você esconder qualquer coisa.
É muito fácil você acessar isso. E agora não é mais só você tem que ir numa banca comprar uma revista e não sei o quê. Mas é agora, tipo, pessoas ou crianças Num clique tu de já 14, 13, 12, até 10 anos de idade já têm acesso, né? Porque elas têm celular, sabe? E elas têm acesso às coisas boas e também às coisas ruins. Eu estava vendo uma pesquisa que diz que a geração Z e a geração Alpha, acho que é a geração Alpha, são as duas únicas gerações. Não é Y? Eu não sei mais. Não, acho que é a Alpha, a próxima geração agora. Eu nem São sei as mais. duas únicas gerações que têm o QI menor do que as gerações anteriores, Pois é. sabe? O que... Assim, eu trabalho com a internet, então daí algumas pessoas vão dizer que talvez eu seja tendenciosa. Mas, na verdade, eu não vou defender a internet com unhas e dentes. O que eu acho que a gente precisa estabelecer primeiro, quando a gente vai conversar sobre a internet sendo algo bom ou algo ruim, ela é um avanço tecnológico, na minha opinião, e eu não acho que uma opinião necessariamente acaba sendo uma realidade na nossa vida. Ela é um avanço tecnológico que a gente não tem como voltar atrás mais. Sem ter... Obviamente, tem como tu viver sem internet, tanto que ainda existem gerações que não interagem tanto com a internet quanto a minha geração, por exemplo. A nossa geração. Mas não tem como tu ficar sem usar a internet sem sofrer umas consequências graves, né? Que tu sente muito na pele, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar para uma coisa mínima, não usar o Instagram, ou não usar o Facebook, ou não usar o YouTube, quando tu não faz isso, tu se exclui automaticamente de um grande setor da nossa cultura hoje em dia, né? A questão de memes no Brasil é muito forte. Se tu não se expõe aos memes, na rodinha de amigos vai faltar alguma coisa. E então, não só questão de memes, mas todo tipo de interação acontece pela comunicação, internet. né? Por exemplo, o fato de eu ligar pro Martin, a gente quase não liga mais por celular. A gente liga pelo WhatsApp, né? A gente liga pelo WhatsApp. E a gente teve um relacionamento à distância, né? A gente tava se ligando pelo WhatsApp o tempo todo. Imagina se não tivesse internet. Exato. A gente ia ter que se ligar por telefone, ia gastar R$1 milhão em ligação. Tipo, eu não tô dizendo que a internet é incrível, mas é que nem eu disse, a internet é uma lente de aumento. Ela cria vários atalhos. Sim. Ela cria muitos atalhos. Esse é meu ponto. Ela é uma ferramenta. Eu gosto de comparar a internet... isso, na verdade, eu tô roubando de um cara, né? Não, eu gosto de comparar, não. Eu ouvi um cara falando uma vez e eu achei uma analogia muito interessante. Ele compara a internet... O nome dele é Brady Shearer, se alguém quiser pesquisar. Mas ele compara a internet e o avanço tecnológico da internet com o surgimento de carros, né? Quando os carros surgiram, aliás, é muito interessante, se vocês pesquisarem no começo, tinham muitas críticas a velocidade dos carros e quão perigoso era, como a gente vê com relação à internet hoje em dia também, né? O que é interessante. Mas o que eu quero dizer com essa comparação com essa analogia? O carro não é uma coisa que tu pode simplesmente dizer, eu não gosto, eu vou viver sem carro, e aí tu fica de boas. Não, tu sofre consequências. Até a gente comentou num outro episódio, né, que aqui a gente sente muito a falta de ter um carro. Eu e o Martin não temos um carro, mas a gente sente bastante a falta de ter um carro. Isso cria um certo buraco aí. Uma certa dependência, né? Uma certa dependência de algumas coisas. Dificulta outras coisas. Mesma coisa com a internet. Quando a gente fala de internet, ela é uma ferramenta. Ponto. É um avanço tecnológico. E a gente pode usar isso para o bem ou pode usar isso para o mal. Mas é fato que isso é uma realidade. Não é muito discutível, né? Não tem como voltar para trás, né? As pessoas estão usando a internet e é muito difícil a gente conseguir reverter isso. Então, o que eu entendo, e eu acho que é parecido com o que tu tá falando, é uma ferramenta. E agora, como que a gente usa essa ferramenta é outra história, né? Exato. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro, né? O pecado, ele tá no ser humano. E onde o ser humano tá, tem pecado. Né? O pecado entrou no mundo por causa do ser humano.
Quantas né? vezes tu vê a galera pegando um carro, por exemplo, é a coisa mais neutra que tu pensa da vida, e usando isso pro mal. Exato. Carros, armas, drogas, tudo que você vai usar não é mal em si, né? Álcool não é ruim em si, sabe? Tabaco, né? Não é ruim em si, é uma planta, sabe? Maconha não é ruim em si, mas o que acontece? O uso que você faz, né? Maconha, ela pode ser usada para criar remédios, mas ela também pode ser usada para alguém se drogar. Sabe? O álcool, ele pode ser usado para ser apreciado, mas ele também pode ser usado para alguém ficar alcoolizado. As drogas, elas podem ser usadas para ser remédio, né? A própria cocaína, ela era usada para remédio, né? Para tratamentos, mas usada da maneira errada, ela acabou virando uma droga que destrói o ser humano. Destrói a vida de alguém. E de fato a gente vê coisas na internet que são assim, né? A gente até viu um podcast juntos, eu e tu, falando sobre o cancelamento, né? Isso, a gente segue na verdade, eu acompanho um casal e fiz o Martin assistir o podcast comigo sobre o cancelamento deles, enfim, toda essa cultura. Daí me fez refletir sobre toda essa cultura do cancelamento. Que coisa mais horrível, sabe? Exato. É muito triste. E isso não é uma coisa que é a exceção, assim. A gente vê isso como uma regra na internet. É, às vezes, difícil escapar esse tipo de coisa se a gente trabalha com a internet, né? A gente trabalha com a internet, a gente já espera que em algum momento isso vai acontecer. Não é sobre se, é sobre quando. E aí, enfim, tem muitas coisas complicadas na internet. Essa cultura do cancelamento é uma delas, né? E não é simplesmente sobre você ser uma pessoa horrível e as pessoas te cancelarem por você ser uma pessoa horrível. Mas é sobre você fazer um negócio, você cometer um deslize e ninguém perdoar esse um deslize que você cometeu, né? Que nem, por exemplo, esse casal, eu vou citar o exemplo deles, né? O que aconteceu com eles, né? Eles eram dos Estados Unidos e se mudaram para o Havaí, que também é uma parte dos Estados Unidos, mas acontece que, tipo, tem muita mágoa dos havaianos, porque os Estados Unidos... enfim, eu não sei toda a história, mas dizem que os Estados Unidos tomaram o Havaí... forçadamente, força, né? Mas eu não sei a história, eu não estou levantando bandeira nenhuma, eu estou contando o que eles contaram, mas... mas é que nem a história de várias outros lugares, né? Até mesmo os Estados Unidos foi um negócio assim. Exato. Né? Mas... Com os indígenas, a gente tem essa história que se repete em vários lugares do mundo. Exato, aqui no Canadá, no Brasil. Mas, enfim, então, eles tomaram esse lugar, né? E a ilha, e daí agora o Havaí faz parte dos Estados Unidos. Mas o que acontece? Eles ainda têm uma cultura muito grande de falar a língua própria deles, né? Isso foi restituído por locais lá, onde eles estão tentando trazer isso de volta. Até porque existiu os Estados Unidos tentou forçar a cultura estadunidense dentro do país, né? Exato. E aí a língua acabou sendo diminuída por causa disso. Exato. Então agora tem um movimento para que, né, volte para que a língua essa volte a ser isso. Do eu não sei se é havaiano que se fala. É, havaiano. E daí o que acontece é que em todos os lugares, esses youtubers estavam falando, em todos os lugares está escrito aloha. Está escrito aloha, 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 em todo lugar. Porque aloha é oi, é tchau, é um monte de coisa. É uma palavra muito importante da língua havaiana, né? E daí diz que os caras, eles começaram a começar os vídeos deles sempre falando aloha. Porque eles se mudaram para Havaí e estavam falando a língua do pessoal. Só que o que acontece, como acontecia com vários youtubers, acontece que eles começaram a fazer umas camisetas, começaram a fazer casacos e coisas para vender, né? E nessas camisetas eles escreveram aloha, que era a intro deles, né? A intro do canal deles. Não era aloha, mas eles normalmente começavam falando dudes, né? Que é tipo cara em inglês. E aí eles estavam falando aloha dudes. Exato.
Daí no começo dos vídeos, porque eles se mudaram pra Havaí, Exato. né? Então era pra ser divertido, faz Exato. sentido. Daí eles fizeram E daí eles camisas começaram com a fazer isso. as camisetas para vender. Só que daí eles começaram a vender, não tinha problema nenhum, tava todo mundo gostando, porque todo mundo que comprava as camisetas eram fãs deles e entendiam o que estava acontecendo. Só que daí começou a acontecer que algumas pessoas mal intencionadas começaram a espalhar o boato de que eles estavam fazendo isso para se apropriar da cultura havaiana, porque os americanos estavam fazendo de novo o que eles haviam feito antes. Agora eles estão entrando no Havaí e estão se apropriando da cultura dos havaianos para ganhar dinheiro. Só que não foi esse não foi isso que eles quiseram. Não é a intenção deles. E aí o negócio ficou bem feio, né? E por que eu tô contando essa história? Porque foi um deslize. Foi um deslize. Eles não são pessoas que são, sei lá, racistas. Eles não são pessoas que são pessoas ruins. E até depois dessa história toda, eles doaram o dinheiro inteiro que eles ganharam com as camisas para uma organização que incentiva a língua havaiana. Exato. Mas e por que isso é tão importante? Por que eu tô contando essa história? Porque foi um deslize. Mas a internet inteira caiu em cima deles, né? E eles foram cancelados. O negócio ficou tão sério, né? Tinham pessoas até meio que ameaçando eles de morte, dizendo que eles estavam... Eles tiveram que se mudar do Havaí, né? Tiveram que sair de lá. As pessoas diziam, tipo assim, a gente passou na frente da casa de vocês, tipo assim, ódio puro, né? Exato. Raiva pura e coisas terríveis. E realmente, é o que tu tá falando, foi um deslize que não foi nada com más intenções, né? Quem assiste os vídeos deles sabe que eles não tinham nenhuma intenção ruim com aquilo. Eles não estavam nem pensando em ganhar dinheiro de verdade com o negócio. Mas um deslize e todo mundo caiu em cima deles. E a gente vê isso na internet acontecendo o tempo inteiro. Exatamente. E outra coisa que eu queria falar... A gente vê essas coisas ruins, e agora não estou necessariamente falando de cancelamento, não só na internet de forma geral, mas especificamente em criadores de conteúdo cristãos, né? E outro podcast que a gente estava assistindo juntos, foi muito interessante esses dias, porque a gente estava vendo um podcast de 2 pastores, né? Acho que eles são calvinistas. São pastores reformados. Isso. Falando, debatendo com esse cara que se chama Brandon. Eu esqueci o sobrenome dele. Brandon Robertson. Ele é um pastor do TikTok. Isso. E eu já tinha visto alguns vídeos dele. Eu acho que tu tinha visto alguns vídeos dele antes. E esse cara... É uma coisa que... ele fala umas coisas que me assustam. E aqui eu queria deixar claro que o nosso objetivo não é falar mal dele, não é... atacar a pessoa dele, né? Mas certamente a gente quer atacar algumas mensagem, ideias né? e a mensagem. Porque realmente é uma coisa que assusta e preocupa. Enfim, não sei se tu quer falar um pouco do que ele prega por aí. Eu ia dizer o seguinte, por que a gente está comentando sobre ele, né? Porque isso é um exemplo de como a internet dá palco para muita gente. A internet, ela dá proporções imensas para alguém viralizar e uma mensagem errada viralizar, né? Por exemplo, esse pastor, e eu uso muitas aspas no nome pastor, né? Ele faz parte de um movimento chamado Movimento Progressista Cristão, né? Que é um movimento que, primeiramente, eles não consideram a Bíblia como a palavra de Deus. Eles consideram que a Bíblia ela contém pedaços da palavra de Deus e algumas outras partes não são palavra de Deus. Eles espalham uma mensagem que é uma mensagem que não é do Evangelho. É uma mensagem de conformidade com a vida em pecado. E eles espalham uma mensagem muito diferente do que a Bíblia fala, né? Esse pastor, esse cara, esse Brandon, ele diz que tem vários sermões dele na internet, né? Dizendo que relacionamentos homoafetivos são santos, que Deus
se alegra com esses relacionamentos. Ele fala que relacionamentos poliamor são santos. Deus se alegra com esse tipo de relacionamento, né? E não, eu não estou aqui julgando homossexuais, eu não estou julgando pessoas que têm sexualidade diferente. O que eu estou dizendo é que existem certas coisas que a gente, cristão, vê como certo e errado. Agora, não é por causa disso que a gente não vai amar essas pessoas do mesmo jeito que a gente ama qualquer outra pessoa. O nosso trabalho aqui na Terra é amar as pessoas e espalhar o evangelho para elas, né? Mas o grande problema e a grande questão é você se conformar com o pecado e você dizer que o pecado é uma coisa boa, né? E é isso que está acontecendo agora. Esses movimentos progressistas cristãos, eles pegam pedaços da Bíblia e eles interpretam pedaços da Bíblia de forma completamente absurda, né? Querem, por exemplo, tem um texto de Levíticos 8, acho que é Levíticos 8 ou 18, não lembro, que Deus ele está entregando mandamentos para o povo, né? E daí, um desses mandamentos é, você não vai, ou você não deve se deitar com outro homem, assim como você se deita com uma mulher, né? E é esse o versículo. E o que acontece, né? No momento em que Deus está entregando esses mandamentos, ele fala que esses mandamentos, por esses mandamentos as pessoas vão viver agora, porque eles não é para viver do mesmo jeito que eles viviam no Egito, né? Eles não é para viver do mesmo jeito que os cananitas viviam, né? Uhum. Mas eles eram para viver do jeito que Deus queria que eles vivessem. E o que acontece? Esse pastor Brandon, ele usa esse início para dizer que viu, porque no Egito, homossexuais, na verdade, não tinham um relacionamento duradouro, não era um consentimento não era um consentimento. Homossexualismo no Egito, na verdade, eram relacionamentos abusivos, onde os chefes estupravam os escravos e não sei o que. E quando Deus está falando que um homem não deve se deitar com outro homem, ele na realidade está falando sobre relacionamentos abusivos entre um homem e outro homem. Uhum. Mas isso é você pegar um texto bíblico e você torcer ele tanto para ele caber no teu entendimento, sabe? E isso faz com que o evangelho também seja torcido. Por quê? Porque se eu não tenho pecado, ou se aquilo que eu faço é santo, eu não preciso de um salvador. E dá pra gente conversar também sobre... A gente não tem tanto tempo assim pra falar. De repente, se vocês gostaram desse assunto, querem que a gente fale mais sobre esse movimento assunto, progressista e tal, a gente pode fazer um podcast mais sobre isso. Mas o que me preocupa é que existe uma mudança drástica no que determina a verdade. Uhum. Né? Nesses movimentos, a palavra de Deus é só uma ferramentinha. E aí, quando a gente transforma a palavra numa ferramentinha, é que a gente tem problemas grandes. Porque quem que tá determinando o que é verdade de verdade? Exato. Né? É que, na realidade, o que acontece? Eles consideram a palavra de Deus como sendo o maior standard de todos, né? A coisa mais incrível. Só que o que acontece? Eles não consideram que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ah, sim. Mas aí é complicado, então, o que né? acontece? É muito fácil você ler a Bíblia e quando você não gosta de algo que você lê, você diz, mas isso foi só o autor, isso não é a palavra de Deus. E daí, no fim, você acaba torcendo a palavra e você acaba escolhendo o que cabe e o que não cabe de acordo com a tua vontade e não com a vontade de Deus. E isso acaba fazendo com que você seja o teu Deus. E não Deus de verdade. É que eu já falei em outros podcasts, vou falar de novo. Como é que a gente, seres imperfeitos, a gente vai determinar o que é uma coisa perfeita e boa? Não tem como. Então a gente precisa da palavra de Deus para nos dizer, e a palavra de Deus, a Bíblia, né? Uma coisa concreta, para nos dizer o que a gente deve ou não deve fazer, como a gente recebe perdão, o que é, o que não é pecado. Se a gente começa a viajar muito
e descarta isso, então a gente busca a verdade dentro da gente. E isso não tem como ser confiável, né? Quantas vezes você já pensou em prejudicar alguém, por exemplo, por causa de algo que você sente dentro de você? Como é que você, com esse tipo de sentimento, tem o direito de... ou consegue determinar uma coisa boa? Não tem como, né? Enfim, esse cara é um dos exemplos, né? Esses dias também a gente comentando Sustentados, como a gente viu por aí, um pessoal falando que o inferno não existe. E isso até a gente tá vendo de fazer, quem sabe, um podcast mais sobre isso, ou um vídeo mais específico, mas enfim. No final, existe muita coisa assim na internet. Mas o nosso tempo tá quase acabando aqui no podcast e eu não queria deixar a gente encerrar com essas coisas ruins. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre a oportunidade que vem com a internet. Porque sim, existem pessoas na internet que utilizam ela, né, como um palco, errada, né? Como um palco para entregar a mensagem errada. Mas existem pessoas, né, e organizações, igrejas, pessoas que falam sobre outros assuntos também, que querem realmente entregar algo de qualidade e entregam algo de qualidade. Nas Sustentados a gente tenta fazer isso. De novo, se você está interessado em trazer a palavra de Deus para o seu cotidiano, mais acompanhe o nosso conteúdo, @Sustentados por Deus, né? Então a gente tem que fazer o nosso merchan. Enfim, tem várias pessoas por aí, contas, que estão tentando entregar um conteúdo bom, e essa é uma oportunidade imensa. Principalmente porque a internet, que nem eu falei, não existe... não tem como a gente simplesmente sair da internet e não sofrer as consequências. A internet influencia a vida de todo mundo ao nosso redor. Exato. E a internet é uma oportunidade para a gente realmente entrar e influenciar a vida das pessoas do jeito certo. A partir da verdade da palavra de Deus. Exato. E só como um fechamento, né? Eu acho que é muito importante a gente também ver que a igreja, está competindo. A gente tem 1 hora por semana e a gente está competindo com 24 horas por dia da internet. Não chega a ser 24 horas por dia. Mas vamos usar este momento, né? Vamos usar essa coisa incrível que é a internet para também ter mais tempo. Né? Para as pessoas terem mais tempo com a palavra. E é isso que a gente tenta fazer aqui na Sustentados, né? Sim. A gente tenta competir, entre aspas, com outro tipo de conteúdo para que pelo menos um pouco mais as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Então façam vocês também a mesma coisa. Compartilhem os posts da Sustentados, compartilhem outros posts de outras páginas cristãs também. Façam essas coisas porque a gente precisa fazer com que as pessoas tenham mais acesso à palavra de Deus. E no culto, aquela 1 hora de culto ou mais, é importante. Mas realmente, que nem o Martin falou, a gente está competindo com 5 horas, 6 horas por dia, que é a média, por exemplo, no Brasil, de horas que uma pessoa da geração Z usa o celular. E ela tá recebendo informações ali que às vezes são tipo desse cara Brandon, né? Então, por isso a gente precisa entrar na internet, encontrar as pessoas onde elas estão hoje em dia e se Deus quiser, né, transmitir a verdade e a palavra dele, que é a única coisa que realmente é concreta, né, e que aponta para Cristo, onde é o único lugar que a gente tem salvação, né, a única pessoa onde a gente tem salvação. Mas acho que é isso, né? Eu sinto que dá para falar tantas coisas mais sobre esse assunto, mas de repente a gente faz um episódio 2. Se você curtiu, comenta aqui embaixo no YouTube ou vai lá na nossa conta do Instagram, @Sustentados por Deus, e nos fala que você quer mais um episódio sobre esse assunto, um episódio mais longo sobre isso. E não esquece de deixar o like, né? Acompanha as nossas redes sociais, deixa o like no YouTube, se inscreve no Spotify, segue a gente, deixa uma avaliação e até um próximo episódio do Papo SPD, tá? É isso aí. Tchau, tchau.